A Escola 25 de Julho, aqui em Novo Hamburgo, recebeu ontem uma palestra e uma apresentação sobre a cultura e ritmos afro. O evento faz parte da programação da Semana da Consciência Negra da cidade. Na palestra, os diferentes ritmos africanos que embalam diversas gerações no mundo todo. Foram apresentadas a história destes ritmos, as composições, além de ressaltar a importância de trazer às escolas este projeto. É sempre positivo, porque tu tem a oportunidade, enfim, trabalhar com a questão lúdica, né? Justamente, e a música ela sempre chama atenção. Então hoje nós vamos tentar unir essa questão teórica da música, como essa música, né, essa expressão cultural, ela veio parar aqui nas Américas, né, principalmente no Brasil, né, e como isso pode ser desenvolvido, né, na escola como um instrumento de educação. O responsável pela vinda do projeto à escola reforça a importância deste tipo de iniciativa na vida e relação dos alunos com a cultura africana. A gente passou a realizar essa atividade todos os anos nesse período que envolve o 20 de novembro, que é a data que é em homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, e tem dado certo. Os alunos esperam por esse momento, né? E a gente tem realizado durante toda a semana atividades culturais, palestras, né? E reflexões críticas sobre o preconceito em nosso país. Aqui, o que antes era apenas um incentivo à integração, agora une cultura, música e história com um único objetivo: romper as barreiras do preconceito através do resgate da cultura e da identidade negra. E a gurizada manda super bem nos ritmos. E lá do alto, meu sonho componho e não falto. Rap nacional, RS, é fato, é o ato. Tá estampado no peito, zona restrita na busca da vida sem preconceito. Passando pelos becos estreitos, na moral, maior respeito. A união do branco e preto fortalece do centro ao gueto. O medo de quem não sabe o que é viver. 5 elementos apenas pra entender: fogo, ar, terra, água e tempo. MC, DJ, b-boy, grafite e conhecimento. E quem apresentou o ritmo no tambor foi um percussionista e músico convidado que tem toda uma trajetória de conhecimento e convívio com os ritmos e cultura africanos apresentados na palestra. Então, dentro dessa fusão entre percussão brasileira e percussão africana, a gente tem uma riqueza enorme, né? E hoje eu vim mostrar um pouquinho como se fosse uma viagem, né? A gente vai fazer uma viagem até a África, vai experienciar ritmos que são tradicionais da região africana, por exemplo, da Guiné, por exemplo, da Costa do Marfim, ritmos de Gana. Então, vamos voltar depois para o Brasil, né? E fazer esse link, né? Fazer essa junção do que veio da África e o que foi também adaptado à nossa cultura, né? E a Semana da Consciência Negra em Novo Hamburgo segue até o dia 23 de novembro, com diversas atrações e apresentações culturais. Para mais informações sobre a programação, acesse o endereço que aparece aí na sua tela. E o Dia da Consciência é comemorado amanhã, 20 de novembro. A data foi instituída em 2011 e faz referência à morte do líder do Quilombo dos Palmares lá em 1695, conhecido como Zumbi, trazendo uma breve viagem na história e também o cenário atual da cultura afrodescendente no Brasil. Eu converso hoje com Henrique Keski, que é sociólogo e também professor aqui da Universidade Fevale. Boa noite, professor. Boa noite, eu fico feliz de participar do programa, principalmente quando se comemora realmente a consciência negra no dia da resistência da consciência negra e não na Lei Áurea, que foi uma concessão do Império como uma política pública de fundo econômico e não humanitário. Ótimo que seja então no dia que faz a referência, né, a Palmares e a Zumbi, o grande líder do Quilombo. Professor, a gente viu algumas atividades da Semana de Consciência Negra. Estamos a caminho do fim do preconceito no nosso país? É um absurdo que o Brasil seja o segundo país do mundo com o maior número de afrodescendentes e ainda exista preconceito. Principalmente porque se fala muito da contribuição cultural, mas a contribuição econômica do negro é fundamental. O Brasil colônia e o Brasil império, e a primeira riqueza gerada nesse país foi gerada pela mão escrava, portanto pela mão negra. E o negro ainda é o que menos, na verdade, usufrui desse contexto, ainda é excluído. O Brasil pobre ainda é, infelizmente, o Brasil negro. E eu queria só trazer uma contribuição interessante lá de Zumbi dos Palmares, que é do grande sacerdote Bambuche de Nimodo,
que ele, quando vê, na iminência da destruição do Quilombo, ele entra no lugar mais sagrado do templo, dedicado às divindades africanas, aos orixás, e rompe, e lança isto no astral do Brasil. Hoje a religiosidade africana, de cunho africano, é a terceira força religiosa no país, e como aquele sacerdote disse, o branco incorporaria com os deuses negros, e é o que está acontecendo. O que a sociedade precisa é incorporar essa igualdade econômica, socialmente, através de políticas públicas que resgatem essa terrível deficiência que ocorre desde a abolição da escravatura, quando os negros não receberam nada. Simplesmente as fazendas foram abertas e foram expulsos, e dali vieram formar os bolsões de misérias em todas as cidades brasileiras, como ainda hoje ocorre. Então, espero que realmente nós consigamos adquirir esta consciência de igualdade e que os negros lutem nesse sentido cada vez mais. Agora, professora, além dessas atividades que acontecem, né, nessa semana que é voltada à consciência negra, as escolas também já estão adaptadas para receber este tipo, né, essas informações sobre a cultura afrodescendente, o que também é um caminho, né, desde o início da educação da pessoa. Sem dúvida, educação é a base e deve começar desde os primeiros anos, desde a primeira série, e chegar na universidade. E eu quero destacar daí, polemicamente, aquele tema das cotas. Eu acho fundamental uma política pública como as cotas que traga o negro também para dentro da universidade, para que no espaço da universidade surja essa discussão da questão étnica para eliminar de vez da sociedade brasileira esta chaga que é o preconceito, que ainda existe, infelizmente. E agora, professor, o Brasil é um país preconceituoso mais do que alguns outros ou não? Se nós compararmos com algumas políticas de países que adotaram o apartheid, o nosso preconceito é menor, mas ele existe, ele é dissimulado. É uma espécie de naturalização do preconceito que nós muitas vezes não percebemos existente, mas ele realmente existe. Não tão acentuado como nos Estados Unidos, não tão acentuado como na África do Sul, mas ainda existem grandes níveis de preconceito naturalizados no contexto da sociedade brasileira. Bem, agora eu volto a falar, por exemplo, do futebol, né? Neste ano de 2014 tivemos diversas cenas, inclusive pela primeira vez um time foi eliminado de uma competição importantíssima por ter em sua torcida um ato racista. Isso foi muito polemizado também. A sua opinião em relação a isso, professor? Eu acredito que foi importante no sentido de criar um paradigma, né? Porque o esporte nacional, principalmente o futebol, acredito eu que, se não majoritariamente, mas significativamente é praticado por negros. Mas o futebol já foi somente branco, os negros eram proibidos de jogar. Então aquele ato exagerado no sentido da punição, não sou gremista, mas realmente foi, mas ele marcou uma nova postura de enfrentamento do preconceito que eu achei fundamental e necessária. Com certeza. Agora, na hora de alguém da torcida falar alguma coisa, vai pensar muitas vezes, né? Mesmo se for por brincadeira. Por brincadeira. Tá certo, professor. Obrigada por sua participação aqui no TVF Vale Notícias. Muito sempre obrigado. bom recebê-lo. Obrigado.